E por que que você não deve abandonar a CLT de jeito nenhum sem antes saber como faturar 10 mil por mês? Porque você vai largar a CLT, você não vai mais ter 13º, você não vai ter mais férias. Nossa, Fabi, isso é esquisito. Peraí, você tá falando... Peraí, você é mentora, você vem de treinamento. Peraí, você tá falando que não é para eu abandonar a CLT antes de faturar 10 mil por mês? Exatamente. Não é. Sabe por quê? Volto a dizer. Você vai fazer o quê? Você lá na CLT, você tem 13º, você tem hora extra, você tem FGTS, você tem férias. Quando você começa a empreender, o que você tem? O dia e a noite. E um computador para trabalhar e o golfe para te passar raiva às vezes. Então você precisa ter essa recorrência. Porque senão você vai meter os pés pelas mãos. Você vai colocar o boi na frente do carro. Não dá. Se você coloca o boi na frente do carro, o que vai acontecer? Não dá. Tá entendendo? Então, vão colocando os comentários de vocês aí pra mim. Você não pode, gente, fazer isso, tá? Não pode. Eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Ó, teve um dia, gente, preste bastante atenção agora. Teve um dia que eu tava no meu trabalho e aí era dia de pagamento, tá? Era dia de pagamento, chegou meu olerite. Meu olerite chegou ali no valor de R$3.200. Chegou meu olerite, R$3.200, belezinha. Aí eu pensei, depois de quase, né? Isso eu tinha mais ou menos já uns 9 anos de empresa. Depois de 9 anos de empresa, pensa comigo. Eu já tinha pós-graduação, eu já tinha diversos treinamentos na área, porque eu sempre fui muito estudiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Nem vou falar que eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender para eu poder ensinar. Chegava antes de todo mundo, saía depois. Ah, não faz mais que sua obrigação. Tá bom, então, combinado. Não fazia mais que a minha obrigação, mas eu fazia isso. Eu chorei. Eu falei, olha, eu vou fazer 40 anos. Até quando eu vou conseguir viver com R$3.200? Com tudo que eu sei, com tudo que eu aprendi, com quantas pessoas eu posso ajudar lá fora? R$3.200. Ah, é muito dinheiro? É muito dinheiro. No país que a gente vive hoje, né? Tem pessoas que ganham bem menos, mas eu tô falando da minha situação, gente, tá? Vamos pensar aqui na situação da contadora, trabalhando com esse salário. Eu falei, não dá mais pra mim. Eu chorei de raiva, de nervoso, de desespero, de medo. Aí eu pensava, tá, é 3.200, essa empresa pagava PLR, mas eu vou ter PLR o mês que vem, eu vou ter PLR. Pagava PLR 2 vezes. 1.000 e poucos reais. Eu falava, mas eu vou ter PLR. Não, mas aí tá chegando já dezembro. Então, em dezembro eu tenho 13º. Não, mas aí tá minhas férias. Aí eu pensava, tá. Aí se eu começar a empreender e não tiver dinheiro pra nada? E se eu conseguir conquistar 10 clientes, os 10 clientes saírem de uma vez? Como é que eu pago aluguel? Como é que eu ajudo o Fábio? Como é que eu cuido do João Pedro? Gente, a cabeça vira um baralho. Então, por isso que você tem que falar assim, ó, hoje eu ganho, tá, vou fazer as contas aqui. Com todo o valor que eu faturo lá no meu emprego, dá em R$7.000, por exemplo. Você precisa trabalhar para ter uma carteira que te pague R$7.000. Para que você consiga, tá? Ficar bem, ficar seguro. Ah, Fábio, mas isso tá esquisito, porque... Era pra você falar pra gente abandonar a CLT de jeito nenhum. Não vai queimar a ponte. Não vai. Primeiro você se organiza. Primeiro você entende o processo. Primeiro você define onde você quer chegar e como você quer chegar. Começa a aprender a atender bens. Aí sim.
Chega aquele dia que eu vou contar pra vocês quando chegou o meu, que eu peguei a minha carteira de trabalho, né? Não a digital, peguei a carteira mesmo, e chorei muito, gente. Falei assim, Fábio e João, eu acabei de pedir demissão, tá? E aí, esses motivos todos é o que eu dou pra vocês não abandonar a CLT sem ter uma renda recorrente já, tá? Olha aqui o que a Tati falou. Estou nessa transição, é desesperador. Quero sair do CLT, mas eu estou construindo minha carteira de clientes. E o que tem me travado é o tempo para buscar mais clientes. Você vê. Tati não me deixa mentir, ó. Você viu o que ela falou? É desesperador. E realmente é. E aí você tem que começar a pegar a sua agenda, né? Aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas com as quais você estudou, com as quais você trabalhou no passado, né? No grupo do condomínio, no grupo do bairro, no grupo da Natura, no grupo, todos os grupos que você tiver, e começar a contar para as pessoas quem você é e o que você faz. Tá na fila do pão esperando o pão quentinho sair? Dá um jeito de conversar com quem tá atrás, com quem tá na frente, dá um jeito de falar que você é contadora, que você é contador. Só tem um jeito de vender, deixar as pessoas saberem quem você é e o que você faz. Não tem outro jeito, não tem milagre. Entende? Então você veja, aqui a gente já definiu, e eu tenho certeza que vocês já anotaram aí, por que é que vocês não devem abandonar a CLT. Depois desse dia que eu chorei, porque pra mim também foi desesperador, eu já tinha cliente, mas eu tinha pouco, eu não tinha cliente recorrente ainda. Sabe quando você fica fazendo serviço, regularização, fazendo um serviço aqui, fazia outro ali? Eu tava começando a construir a minha carreira como empresária contábil, como contadora. Aí eu voltei, enxuguei o rosto, voltei lá pra minha mesinha, né? E fiquei, eu falei pra vocês, eu tava com 9 anos, né? Fiquei mais 2 anos e meio lá. Porque pra mim, Fabiana Rezende, pra mim, Fabi Rezende, era importante ter essa segurança. Se pra você não é, perfeito. Pra mim era importante ter esse patrocinador para construir o meu sonho de ter um escritório. Pra mim era importante. Então eu sempre trago para vocês, e toda live, toda aula, eu sempre vou falar a mesma coisa. Eu trago para vocês o que eu vivo e o que eu vivi. Para mim era importante não queimar a ponte. Para mim era importante ter essa segurança, porque afinal de contas era só eu e o Fábio, a gente não tinha ninguém para dar dinheiro para nós. E tinha um menino, tinha o João Pedro, né? Tinha a nossa família, tinha minha mãe. Então a gente tinha uma casa para cuidar. Eu não podia queimar a ponte, então por isso que eu explico para vocês dessa forma, tá? Então, a diferença é você não sair no impulso, saia com estratégia, planeje, tá? Porque senão você vai ficar no desespero, mais ainda, tá bom? Fez sentido para vocês isso, gente? Coloca aí para mim, fez sentido pra gente ir pro nosso próximo tópico? Fez sentido para vocês, né? Aí o Rodrigo, antes de ir para a próxima, eu vou falar um negócio para vocês. O Rodrigo falou assim, ó. Ótima pergunta, eu amei, ó. E se nessa transição aparecer uma proposta de CLT melhor? Isso acontece, viu, Rodrigo? Mais do que vocês imaginam. E se nessa transição aparecer uma proposta melhor, né, de CLT? Por isso que você tem que desenhar o seu caminho, né? E falar o seguinte, eu quero empreender e daqui pra frente nenhuma proposta, nem de R$1 milhão vai fazer eu voltar na minha decisão. Você precisa cumprir o que você prometeu pra você mesmo. Porque vai aparecer, viu? Vai aparecer, né, Eliane? Vai aparecer propostas melhores. Aquela tentação, né? Daí você tem um anjinho de cá e de cá você já sabe. Aí um fica, não, calma, não, cumpre o que você prometeu, não, vai dar certo. E o outro fala, não, nessa CLT você vai ganhar melhor, vai pra lá, desiste disso, empreender é difícil, você não vai dar conta, né? Fica aqui, ó, fica aqui o perrenguinho falando nos seus ouvidos, né? Os sabotadores, né? O sabotador fica aqui, ó, só falando.
E aí você vai para outro CLT, daqui 6 meses você tá com o mesmo problema. Por quê? Porque no seu coração você não quer mais ser CLT, mas te faltou coragem para continuar seguindo o seu projeto.